Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Hoje iremos falar sobre análise de estabilidade. Só para dar uma revisão, o que nós vimos até hoje, vimos métodos matemáticos para modelar e descrever o sistema. Nós sabemos a partir de tudo isso como modelar o sistema e a partir lá dos comportamentos do sistema, nós sabemos como ele se comporta, né? E o que queremos saber agora é como controlar o sistema. Então, nós vimos toda aquela parte lá de descrição por equações físicas, vimos lá as EDOs, como que a gente, a partir dessas EDOs, achamos a função de transferência do sistema, usando o método da transformada de Laplace, também podemos usar o método lá do espaço de estado. Essa função de transferência, então, vai descrever a saída do sistema. Já usamos então uma entrada de grau unitária lá para achar a resposta no tempo. Depois vimos lá também como que se comporta as funções de transferência de primeira e segunda ordem e também vimos as aproximações de ordem superior. Então sabemos como modelar o sistema físico e descrever seu comportamento por meio de gráficos. Vamos então começar nas próximas aulas a controlar esse sistema. Mas antes vamos fazer alguns pontos aqui antes de iniciar esse controle. Uma questão central aí na análise e no projeto de um sistema é assegurar a estabilidade do sistema de controle à malha fechada. E para isso precisamos definir o que é estabilidade. Se pegarmos aí, por exemplo, um cone, na posição em que a base está no centro de uma mesa, aí colocamos ele deitado e colocamos ele com a ponta para o centro da mesa. Qual desses sistemas você acha que vai se permanecer no mesmo estado por mais tempo? Se a gente colocar aí na ponta do cone, obviamente ele vai cair definitivamente. Então, por exemplo, se tivermos um gráfico aqui representando o comportamento do sistema, ele está numa posição e ele vai sair dessa posição e não vai retornar. Então, esse tipo de sistema nós chamamos de estável, porque basicamente para você sair da posição que ele está é muito fácil, porém para retornar é quase impossível. Então, temos um sistema instável. Na segunda posição, nós temos aí um cone deitado. Porém, esse cone ele pode variar, né? Ele pode se mover aqui, ele vai, se tiver um vento, algum toque aqui, ele vai alterar a posição. Apesar que a posição fica um pouquinho diferente, ele vai ser mais estável que o anterior. Então, ele vai ser chamado de marginalmente estável. E por fim, temos um sistema que não vai se mover, a não ser que você tenha uma força muito grande e consiga tombá-lo e fazer de outra forma. Então, esse tipo de sistema nós consideramos estável, que ele não vai exigir uma força extrema. Na verdade, ele não vai mudar de posição com pouca força e para retornar à posição inicial aqui demoraria um pouquinho, mas não seria muito, né? Porque se você der um toque aqui, ele vai bambear e tal, mas vai voltar para a posição onde está. Vai precisar de bastante força para mudar o estado dele. Então, os nossos gráficos, posição estável, ele vai permanecer e vai estabilizar em um valor. Nessa posição neutra, marginalmente estável, ele vai permanecer numa posição aqui, vai mudar nessa posição, mas isso aqui seria em outro eixo, né? E temos a posição instável. Então, umas definições aí, temos a definição de estabilidade absoluta, que o sistema vai ser estável quando ele tiver essa estabilidade absoluta, que pode ser identificada através dos polos, que a gente viu lá atrás também, né? Isso aí, toda a vida acadêmica de vocês já viram falar dos polos. Então, a gente vai usar os polos para determinar essa estabilidade absoluta. E temos a estabilidade relativa, que é o grau de estabilidade
pode ser caracterizado por meio de localizações relativas dos polos em um plano real imaginário. E geralmente nós usamos esse plano chamado lugar das raízes. Nós vamos entrar em detalhes sobre o lugar das raízes? Não. Mas basicamente, o que a gente vai determinar com esse lugar das raízes é onde está os nossos polos aqui. Então temos o eixo imaginário e temos o eixo real aqui. Então, a partir de um ponto, você vai ter polos positivos, que no caso seria a partir daqui, né? E se você sair dessa linha, você vai ter polos imaginários. Então, se você tiver um ponto nessa posição, por exemplo, ele vai ter um polo no eixo real e um polo no eixo imaginário aí. Mas não vamos entrar em muito detalhe. A estabilidade relativa, basicamente, ela vai mover essa posição do eixo real para outro ponto. Então, por exemplo, você vai criar outra linha aqui que vai ser, você vai determinar a estabilidade em relação a ela. Certo? Só um detalhe, o sistema estável é o que nós queremos para quando a gente mexer aí, por exemplo, em indústria, que não são sistemas mecânicos se move muito. Mas, por exemplo, no caso desse vídeo aí, depois se quiserem dar uma olhada, esse canal é ótimo aí, principalmente para engenheiros mecânicos, fala bastante sobre engenharia aeronáutica e ele descreve bem lá porque os jatos de combate podem ser instáveis. Então, o que acontece? Com o sistema estável, você vai ter que ter uma força maior ali para tirar ele da posição estável que ele está. Porém, se o sistema for instável, você tem uma maior manobrabilidade. Então, o sistema, por exemplo, do jato, ele vai ser mais instável exatamente para possibilitar essas manobras no voo aéreo lá, que é a Esquadrilha da Fumaça ou os caças de combate fazem para eles fazerem as manobras. Então, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. Outro exemplo de instabilidade, que no caso essa que nós não queremos, é a microfonia. O que acontece? Você tem um sinal vindo lá da eletricidade, né, do som, e você vai amplificar ele e vai passar pelo alto-falante. Então você vai ter lá a resposta do seu sistema do alto-falante. Porém, se não estiver bem ajustado aqui, seu microfone, além de pegar a sua voz, que vai ser a outra entrada do sistema, ele vai pegar a saída desse alto-falante. Então, ele pegando essas duas entradas, o que vai acontecer? Vai ter aquela microfonia. Aqui eu acredito que não dá para ouvir o áudio, mas lá no slide tem um áudio lá da microfonia. Não é muito agradável de se ouvir, né? Então, a partir do momento que você desenvolve sistemas que vão captar áudio, principalmente, tem que ter cuidado com isso. E aí, seu sistema ele nunca vai conseguir estabilizar, porque ele vai sempre ter uma entrada ali diferente, aí ele vai tentar estabilizar, vai ter outra entrada, então, nesse caso aí, não é muito bom ter instabilidade. Certo, então o sistema estável é um sistema dinâmico com uma resposta limitada e uma entrada limitada. Para esses sistemas, nós damos o nome de BIBO, ou seja, ele tem a entrada limitada e a saída limitada. O que significa isso? Que a nossa saída não vai divergir. Então, a gente quer que ela chegue a um ponto, né? O nosso set point ou a referência. Então, todos os sistemas que a gente trabalhar, eles vão ter que ter uma entrada que vai para um ponto, que é a entrada degrau que a gente vai utilizar, e a saída vai ter que ir para um ponto também, porque senão você não vai ter um objetivo, não vai ter o set point aí, a referência. Então, temos sempre que observar isso, né? Que a nossa entrada limitada e a nossa entrada ilimitada ou divergente. Vocês também já ouviram esse termo bastante em cálculo 1. Só para relembrar aí, na nossa tabela de transformadas, algumas das funções que nós vimos, então vamos definir aqui se elas são limitadas, como a degrau, que a gente vai usar
na maioria das vezes, lá, a rampa divergente, a parábola divergente. Em alguns casos, exponencial lá você vai ter divergente quando nossa constante aqui A for maior que zero. Se for igual ou menor que zero, aí vai ser limitada. E temos outras funções também aí limitadas e divergentes. Certo? Então temos esses sinais limitados. O mais importante que nós vamos usar aqui é o degrau. E temos os sinais ilimitados. Coloquei aqui basicamente isso aqui. Quando você resolve essas equações, você consegue determinar o seu polo. Então, para os sinais limitados, por exemplo, aqui, você consegue ter somente um polo. Para sinais ilimitados, lá você vai ter mais polos. Isso aqui vai gerar divergência no nosso sistema. Aí as equações que a gente viu lá, transformadas, seno, cosseno, as que são limitadas, sempre vão ter poucos polos. Esses polos também vão ter uma ligação direta aí com esses sinais, né? Então, por exemplo, sinais limitados sempre vão ter polos reais negativos e os sinais ilimitados vão ter polos reais positivos. Colocando lá no lugar das raízes, naquele gráfico lá, dá para ver por que diverge, mas como a gente não vai entrar nisso, vamos só citar mesmo para vocês darem uma olhada. Se vocês pegarem até as equações que nós vimos anteriormente, tem muitos dos casos lá que os polos vão ser negativos e os que vão dar positivos, geralmente a função vai divergir lá também. Depois, se quiserem dar uma olhada nos exercícios que resolveram, para ver se tem algum assim. Também nos sinais limitados vamos ter polos complexos conjugados, só que sempre lembrando aí que a parte real vai ser negativa nos sistemas limitados. Temos também um polo na origem, geralmente podemos ter esse polo na origem também, e podemos ter o par de polos complexos conjugados com a parte real nula. Então, só lembrando, sinais limitados, todos os polos reais ou vão ser nulos ou vão ser negativos. Da mesma forma, podemos relacionar os sinais limitados com a entrada limitada que nós queremos. E com a nossa saída limitada também. Então, só para colocar isso aí na mente, não podemos ter nenhum polo da função de transferência com parte real positiva, senão o nosso sistema vai ser instável. Aí temos algumas outras considerações sobre o nosso sistema BIBA aí. Depois dá uma olhada nisso, que basicamente é tudo que a gente já viu. Esse método é bem mais complexo. O que a gente vai usar aqui então vai ser outro método, que chama que vamos ver aqui mais na frente. Então, vamos definir as condições de estabilidade primeiro, antes de aplicar esse método. Primeira parte, nossos polos aí, eles vão ter a parte real, que é dada aqui pelo sigma-i. Temos a parte imaginária, que é dada pelo j, que é o nosso raiz de -1, né, que é um número imaginário, e o ômega-i. Nós vimos lá na parte de sistemas de segunda ordem que boa parte das respostas vão ser bem parecidas com essas aqui. E a partir disso, podemos determinar se nosso sistema é assintoticamente estável ou simplesmente estável, quando o nosso sigma, ou seja, a parte real, for menor que zero, e podemos determinar se o nosso sistema é marginalmente estável, se o nosso sigma for igual a zero e não tenha nenhum valor maior que zero. Também aí não temos nenhum polo múltiplo no eixo de imaginário. E se o nosso sistema ter algum polo positivo, ele vai ser instável. E também aí se ele tiver algum polo igual a 1. Mas como que nós vamos determinar os polos em malha fechada? Nós já vimos lá que podemos usar a fatoração.
Mas aqui o método mais simples que nós vamos usar para determinar essa estabilidade chama método de Holt-Hurwitz. E basicamente não precisaremos fatorar a nossa equação lá, a equação do sistema. Então, primeiro passo, nós vamos escrever o polinômio na forma padrão, que nós já definimos previamente nas aulas anteriores. Vamos ver se qualquer um dos coeficientes, ou seja, se o A0, o A1 até o AN aqui, for zero ou negativo, então há uma raiz ou raízes que são imaginárias ou que têm partes reais positivas. Nós não queremos isso, né? Então, os nossos coeficientes não podem ser zero nem negativo, porque senão vai ter um polo positivo. Isso aí confunde um pouquinho, gente, por isso que tem uma aula dedicada só para isso. Só para esclarecer, todos esses termos aqui de A0 até a N, eles têm que ser maiores que zero, porque senão, quando você calcular os polos lá, os valores de S, eles vão dar maiores que zero, ou maiores que zero também. Não, vai dar, no caso, vou colocar aqui, o AN tem que ser maior que zero, porque quando você garante que o AN é maior que zero, os nossos polos vão ser menores que zero, ou seja, isso aqui vai gerar a condição de estabilidade. Então isso confunde um pouquinho, mas é só colocar o polinômio nessa forma. Se tiver algum negativo aqui, já vai dar para saber que o sistema é instável. Então, sempre que o sistema estiver nessa forma, a gente vai tentar resolver aí a estabilidade dele. Por exemplo, certo? Aí você definiu lá todos os termos A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e assim por diante. Não são zeros e nem negativo. Então, você vai poder aplicar o critério de Holt-Hurwitz para ver se o sistema é estável. Então, como que nós vamos usar ele? Nós vamos colocar lá do S0 até um Sn. Nas duas primeiras linhas, que vai ser o Sn e o Sn mais 1, a gente vai colocar em ordem, alternando A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e assim por diante. E nas outras colunas vamos ter B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D, e assim por diante, até nós termos uma estrutura parecida com uma pirâmide aqui. Para que vamos fazer isso? Primeiramente, vamos definir todos os termos da coluna aqui, onde que estão lá os nossos termos. Se todos esses termos forem positivos, nós temos um sistema estável. Então, o que nós temos que ter? Todos esses termos aqui têm que ser acima de zero e todos esses termos aqui no retângulo vermelho também têm que ser acima de zero, certo? Então, para calcular o B1, C1, nós usamos algumas fórmulas aqui. No caso do B1, nós vamos usar o A1 vezes o A2 menos o A0 vezes o A3 sobre o A1. Essa fórmula aqui. Basicamente, vamos continuar nisso. A1 vezes A4, A0, menos A0 vezes A5 sobre A1 vezes A6, A0 vezes A7 e assim por diante. Então, dependendo da quantidade de termos, isso aí vai ficar bem mais complexo. Mas, como isso aqui são cálculos simples, né, podemos fazer lá no programa de sua preferência e tentar resolvê-los. Aqui ficou um termo a mais. Deixa eu apagar esse slide. Certo. Então, vamos tentar ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Temos aí um sistema com grau aqui 4, né? Então, nós vamos tentar resolver. Primeira coisa, nós vemos o grau, né? Colocamos lá de S0 a S4. Vemos lá quem que é o nosso A0, A1, A2, A3 e A4. E vamos colocar aqui no nosso sistema alternando A0, A1, A2, A3, A4. Colocamos aí o B1, B2, C1 e D1.
Aí forma essa estrutura de pirâmide aqui. Então, o primeiro passo, vemos se esses A's são maiores do que zero. Todos são, né? Então, tá ok. Vou substituí-los e vou calcular agora o nosso B1 e o nosso B2 a partir daquelas fórmulas. Então, só substituir, calculei e temos aí. Então, o B1 não é zero, então ou não é menor ou igual a zero, então está ok. Calculamos então o C1. Aí o nosso C1 aqui vai ter um problema que vai dar um número negativo e o nosso D1 vai dar um número positivo. O que isso significa? Todos esses termos positivos quer dizer que os nossos polos, quando você resolvesse esse sistema, o S seria menor que zero. Quando você faz essa troca de sinal, o que vai acontecer? Vai ter uma troca do polo ali. Então, vai ter um polo que vai ter uma parte real positiva. Depois, quando a gente faz essa troca de novo, vai ter mais um polo que tem a parte real positiva. Então, nosso sistema vai ser instável porque ele vai ter duas mudanças de sinais aqui e vai ter dois polos reais com parte positiva, que não é o que a gente quer. Então, esse sistema aqui vai ser instável, certo? Se você resolver para outros tipos de sistema, geralmente você vai conseguir ver. Só para quando aparecer o primeiro sinal aqui igual a zero ou negativo, você já vai saber que tem uma parte lá dos nossos polos, dependendo lá do S que você estiver usando, que vai ser maior que zero. Isso aqui faz o sistema ficar instável, certo? Podemos então determinar a estabilidade relativa. E como que a gente determina ela? Nós vamos pegar um novo S e vamos reduzi-lo aí, vamos traçar uma linha lá no gráfico das raízes para relacioná-lo. Então, nós escolhemos uma constante, substituímos o S então por um S com esse chapéuzinho, com o circunflexo, menos essa constante e resolvemos essa equação. Por exemplo, aqui nós teríamos que substituir S menos 1 para determinar a estabilidade relativa. O problema dessa estabilidade relativa é que se você tiver um termo aí igual a S4, vai ficar bem complexo mesmo de resolver, porque você vai ter que expandir esse termo, depois somar os termos iguais, etc., para determinar a estabilidade do sistema. E no caso, foi só para apresentar essa estabilidade relativa. Então, só para resumir essa parte de estabilidade, nós vamos usar o método de Hurwitz, voltando aqui, o Hurwitz, que vai nos permitir determinar se o sistema é estável sem fatorar eles. Para isso, colocamos o polinômio na forma padrão. Todos os coeficientes aqui A não podem ser negativos ou iguais a zero, porque senão os nossos polos terão a parte positiva e o sistema vai ser instável. Mas nesse caso aqui a gente vai simplesmente falar que o A0 até o AN são maiores do que zero e utilizando esse método Hurwitz, a gente consegue determinar a partir da primeira coluna aqui se o nosso sistema vai ser estável ou instável. Como que a gente faz isso? A partir das formulinhas lá para calcular os outros coeficientes B1 até G1. E se não tiver nenhum termo negativo ou nenhum termo igual ou menor a zero, quer dizer que o nosso sistema é estável. Então, todos esses termos aqui desse retângulo vermelho têm que ser positivos, certo? Então, essa aula de estabilidade é isso, finalizando por aqui.